Olá galera, eu sou o Zion e vamos para mais um vídeo, mas antes não se esqueça de se inscrever no nosso canal, né, tá, o seu joinha, fazer seus comentários e tudo mais, né, e ativar o sininho para novas notificações. O vídeo de hoje é uma resposta a um seguidor, né, que esse seguidor ele estava querendo que eu fizesse esse vídeo, né, e ele tinha pedido duas vezes, né, então ele escreve: é o que eu vivo dizendo para homens negros ou mestiço, de fenótipo negro, né? Ele passa não meses, mas anos na solidão. Quando acontece alguma coisa, é mãe solteira, ou acima do peso, ou velha, acima de 20, acima da idade do homem, né? Ou seja, se tiver 20, uma de 40. Se tiver 30, uma de 50. As mulheres em geral vê o homem, né? Então ele diz assim, né? O homem negro como o catador do que sobrou ali, entendeu? E isso é um absurdo, né? Por isso eu saí do jogo há 15 anos. Não sou catador de coisas, né? Ele fala, não sou, né, catador de resto, né? Uh, Em próximo vídeo, fale dos negros americanos que têm fácil acesso às mulheres latinas. É a segunda vez que eu te peço. De fato, você pediu duas vezes e eu resolvi fazer um vídeo acerca disso daí, né? Você menciona que os negros norte-americanos eles possuem acesso às mulheres latinas e na verdade eu fui pesquisar isso daí a fundo, cara, né? Dei um Google lá, pesquisei muito acerca para, tipo assim, não tá falando qualquer besteira aqui. E por incrível que pareça, cara, o que eu posso falar acerca dos Estados Unidos? Os Estados Unidos, não que eu estou falando que o Brasil ele é um país menos racista, entendeu? O racismo do Brasil é diferente do racismo dos Estados Unidos, né? O racismo dos Estados Unidos é muito segregacionista, né? Muito segregado. E na verdade isso é um mito de que negros norte-americanos, né, possuem mais acesso às latinas, tá bom, cara? Isso daí depois você pode também estar pesquisando, dando um Google. Aí, na verdade, negros norte-americanos não possuem tanto acesso assim às latinas. Eu pesquisei e num estudo levantado, né, diz que os casamentos interraciais com as latinas ocupam 4%. Enquanto que os casamentos, né, isso daí é homem negro e mulher latina, enquanto que homem negro e mulher branca são 8%. Em outras palavras, cara, os homens negros norte-americanos têm mais acesso às mulheres brancas do que as latinas. Isso daí também eu achava isso, que de fato os homens negros norte-americanos tinham mais acesso às latinas, né? Eu acredito que é devido, né, essas músicas latinas, né, que você vê muito aí, tipo assim, né, Jennifer Lopez, a, a Mariah Carey, né? E, e tudo mais, né? Você vê muito assim, elas fazendo aquelas danças assim calientes e tudo mais. E os bailarinos delas geralmente são negros ou latinos. A cultura também é muito semelhante, se você for ver em filmes, né, em vídeos, assim, a forma como os latinos eles se vestem, né, é muito semelhante à dos negros, até mesmo trancinha, né? No cabelo de latino eles fazem, né? Aquelas roupa larga, né? Aquelas blusa branca, assim, né? Mamãe tu forte. Então é muito semelhante aos negros de fato. Mas de fato, tipo assim, isso daí é um mito, tá bom? Que negros eles possuem mais acesso às as mulheres latinas. Por latino, eu fico um pouco confuso, entendeu? Eu fico um pouco confuso quando se fala de latina. Eu não sei se está se referindo à região geográfica que a pessoa ela vive, né? Por exemplo, Colômbia,
tipo assim, México, ou se é a etnia da pessoa, né? Aquele hispânico misturado com indígena. Porque se você for ver desse ponto assim étnico, racial, o próprio Brasil ele produziu né, seus próprios latinos, né? Aqui a gente tem muito o biotipo da Mariah Carey, né? Aqui, né? Da Jennifer Lopez, o corpo dela e tudo mais. Então é muito visto nos Estados Unidos a latina como um estereótipo caliente, né? Então, não só homens brancos assim ficam assim de olhão assim nas latinas, mas também negros também, né? E mas na verdade isso daí é um mito, tá bom? Se você for nos Estados Unidos, a segregação racial ela é mais acentuada. Por exemplo, os bairros nos Estados Unidos, eles eles são muito segregados, né? Você possui bairros latinos, bairros chineses, bairros de negros, assim, muito separado. Então, essa conexão pode vir até a ter, né? Mas existe uma diferença aí cultural também da língua. As latinas também, elas, quando são imigrantes, né? Elas continuam falando o espanhol e tudo mais. Mas por latino, assim, eu entendo que é aquela mistura de espanhol com indígena, né? Que é típico do mexicano, né? E tudo mais. A gente também produz esse tipo aqui no Brasil, tem muito mais. Acredito que o índice de relacionamento entre negros e esse tipo aí é mestiço, branco com indígena, é bem mais frequente. Pelo fato, assim, dos mestiços, assim, eu vejo muito mestiço com negro, né? Mulheres mestiças com negra, com negros, entendeu? Isso se deve, assim, pelo fato de os nossos mestiços, branco com indígenas, eles não vieram de um país diferente, de uma língua diferente, né? De uma cultura diferente. Na verdade, eles foram produzidos aqui, né, com a própria miscigenação do branco com indígena. E geralmente eles são muito atrelados com a cultura negra, entendeu? Esses. Que, tipo assim, em termos assim, não sei se estaria certo chamar eles de latino, entendeu? Ou elas de latina. Então elas, assim, têm uma conexão muito forte com a cultura negra aqui no Brasil. Portanto, assim, para negros no Brasil, você teria mais acesso às latinas, tipo assim, brasileira, entre aspas, entendeu? A mestiça branca, branco com indígena aqui no Brasil do que no exterior. Na verdade, nessa, nessa corrida aí, né, galera, você tem bem mais homens brancos ah, casados, assim, com relacionamento com mulheres latinas do que negros. E é como eu te disse, assim, o homem negro dos Estados Unidos tem mais acesso até mesmo à branca, entendeu? Do que a latina, né? Então, uh, alguns latinos, né, latinas, né, relatam receber críticas de suas próprias famílias por namorar negros, especialmente entre famílias mais tradicionais ou imigrantes, né? Aquele negócio, né? O imigrante ele chega ainda falando espanhol, tem uma cultura semelhante à negra, né? No modo de dançar, na religiosidade, mas existe sim uma certa segregação. Isso seria um mito dizer que o negro ele possui mais acesso às mulheres latinas. Por outro lado, muitos destacam a afinidade cultural, música, né, dança, religiosidade, valores familiares como ponto de conexão. Mas eu falei para você que, tipo assim, a questão ah,
os relacionamentos interraciais entre homem negro e mulheres latina são de 4%, enquanto que homens negros e mulheres brancas é de 8%, esse índice aí de homens negros e mulheres latinas vem aumentando, tá bom, cara? Timidamente, mas vem aumentando. Acredito assim que seja pelo fato da conexão cultural, né, entre latinos e negros. A cultura é muito semelhante, o modo deles se vestir, entendeu? A dança e tudo mais, né? Você, quando pensa em latino, pensa logo na Jennifer Lopez, a cultura dela é uma coisa bem parecida assim com o negro, a voz dela e tudo mais, né? Ah, na verdade, quando se trata dessas relações interraciais entre negros e latinos, elas ocorrem, né, de acordo com a pesquisa aí que eu levantei, elas ocorrem com mais frequência em países onde se tem uma maior convivência, tá? Texas, Califórnia, Flórida e Nova York, você vai ter uma maior conexão entre negros e latinos, e aí vai surgir os relacionamentos interraciais, tá bom? Mas a verdade é que o homem negro, né, cara, o homem negro norte-americano, ele ainda em si, né, tá em vantagem ao negro brasileiro, né? Porque lá ele tem mais acesso à mulher negra, entendeu? E aqui no Brasil a gente não temos tanto acesso a mulheres negras, entendeu? A questão aqui do racismo no Brasil, ele não é segregacionista, entendeu? Ele é uma coisa assim diferente, entendeu? Eu não sei assim como explicar, só assim gênios como Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro, entendeu? Consegue assim explicar assim de forma contundente. Mas quando se fala de relacionamento, a questão fica ainda mais complexa ainda, né? Porque existe assim a, a, a tara, né, do brasileiro pelo branqueamento, aquele conceito de que a mulher branca é um estereótipo assim mais, ela é mais exaltada no Brasil e tudo mais, entendeu? Então, essa relação interracial, de fato, ela ocorre com mais frequência no Brasil, tá bom? Do que nos Estados Unidos. Então, negros possuem mais acesso às latinas nos Estados Unidos? Não, isso daí é um mito. Na verdade, os negros do Brasil, né, possuem bem mais acesso às latinas. No entanto, entendeu? Ah, ao mesmo tempo que ele tem mais acesso à gelatina, ele também vai ter menos acesso à mulher de modo geral, entendeu? Vai ter menos acesso à mulher de modo geral, enquanto que os negros norte-americanos vão ter mais acesso às mulheres negras, entendeu? Enquanto que os negros brasileiros mais acesso às latinas, brancas e negras, mas de modo geral vão ter menos acesso a mulheres de modo geral, porque uh, a questão aí está muito envolvido a questão de classe social, entendeu? A seletividade delas em relação à sua raça, em relação, como é que se diz, ao seu status econômico e tudo mais. Bem, não sei se eu respondi a sua pergunta, né? Na verdade, isso daí é um mito. Mas bem, aqui no Brasil, se você for ver, as latinas, elas gostam muito da música black norte-americana, entendeu? Pela uma conexão, assim, dos negros e tudo mais, entendeu? E é isso aí, galera. Eu não sei se respondi assim no vídeo a sua questão. Na verdade, é um mito, tá bom? Que negros eles possuem mais acesso às mulheres latinas. Na verdade, eles possuem mais acesso às mulheres negras. E as relações interraciais, embora tenha aumentado no Brasil, elas ainda são bastante tímidas. Então, o negro tem até mais acesso à mulher branca do que acesso às mulheres latinas. Parece que as mulheres latinas não vê assim com são muito presas ao conceito de cultura delas, entendeu? Existe muita segregação ainda nos Estados Unidos, tá bom? Bem, não sei se eu respondi a sua questão. Bem, esse daí foi o vídeo de hoje.
Eu sou o Francisco Zion, ficamos por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, fazer o seu comentário. E é isso aí, galera. E até a próxima. Tchau, tchau.